fazer a pregação hoje do Evangelho e fiquemos de pé com alegria vamos aclamar o Santo Evangelho. Eu vou glória e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Ainda nesse clima de oração, com a mão no teu coração, diga: Espírito Santo, faz a tua obra na minha vida. Eu quero ser um homem novo, transformado pelo teu poder, pela tua graça. Eu preciso de ti. Assim como animou a igreja primária, diante das perseguições. Eu peço, venha animar-me, igreja que sou, para que possas estar em mim e me conduzir nos caminhos do Senhor, na vontade de Deus. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Eu necessito de ti. Fazer que esta palavra encontre no meu coração um lugar onde possa germinar e gerar seus frutos. Amém. E vamos tomar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículo do 33 ao 43. E iremos para os versículos 45 e o 46. Mateus, capítulo 21, versículo 33, 43, iremos para os versículos 45, 46. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sede, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apredejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo, e teremos a sua herança. Lançaram-lhes as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha,
que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores. Que lhes pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. 45. Ouvindo isso, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, que a Santa Mãe Igreja nos traz, vem falar da parábola dos lavradores homicidas. Ouvi outra parábola, dizia o Senhor. Havia um pai de família, aí ele vai dizendo que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Nós sabemos que o Senhor nos confia também essa vinha. Nos confia o cuidado à igreja, nos confia os cuidados das coisas de Deus. Jesus, sendo Filho de Deus e vindo do céu, quis compartilhar com um povo que ele chama igreja, compartilhar dos bens espirituais. E aqui essa parábola, o Senhor ele fala para aqueles que no tempo dele estavam à frente das coisas da igreja da época. Quando Jesus veio ao mundo, existiam os doutores da lei, que eram doutores da lei porque eram, de certa forma, doutorados nas escrituras. Existiam os escribas, que eram as pessoas que dominavam a escrita na época, porque a maioria era analfabeto, o povo simples não tinha acesso ao estudo, então ficava sempre ali no domínio do que eles ensinavam. E esse povo se corrompeu. Esse povo se corrompeu. Esse povo se corrompeu de tal forma que se intitularam dono da igreja, dono da vinha. E aí, será que nos dias de hoje a gente encontra também pessoas que se intitulam presunçosamente, como dono, muitas vezes, da igreja? Uma pessoa me contou uma vez que, entrando numa igreja matriz, não vou dizer a qual, há muito tempo, e foi sentar numa cadeira e disse que uma pessoa encostou nela e quase a derrubava, dizendo: essa cadeira é minha, na igreja. Ou essa cadeira é de fulano, de Beltrano, ninguém senta. Então, meus irmãos, nós precisamos crescer
no entender o que o Senhor quer nos ensinar. A palavra de Deus, ela foi para aquele tempo, ela é para os dias de hoje e ela é para o amanhã. É a mesma de ontem, de hoje e sempre. Então a palavra de Deus não envelhece e a palavra de Deus não caduca. Então nós precisamos entender. Os bens é de Deus, a graça é de Deus. Nós não podemos nos intitular dono daquilo que nos foi confiado para cuidar. É muito triste quando a gente vê um pai de família, uma mãe de família, que muitas vezes está com desespero, passando por uma situação, seja com o filho, com a filha, alguém de sua casa. E aí tem pessoas que chegam vendendo cura, vendendo dons, trocando, em troca de agrado, disso e daquilo. Você me dá isso e eu te dou a cura. Como que poderemos entender isso? É Deus quem cura. A graça é de Deus e graça já diz, graça é de graça. Jesus, quando derramou os dons sobre a sua igreja, na pessoa dos apóstolos, ele disse: recebei de graça e de graça dai. Então desconfie de todo aquele que se intitula homem ou mulher de Deus e que vem negociar o que não é seu. E a maioria dessas pessoas não tem, pior ainda, não tem o dom. Lembremos de um tal Simão Mago, no Atos dos Apóstolos, que ele, numa certa comunidade, ele deslumbrava, os olhares do povo, aquela comunidade, com as suas artes mágicas. E o povo tinha como uma pessoa que tinha poder. Então, meus irmãos, o dom de Deus é dom de Deus, é graça de Deus. E Deus nos dá o dom para servir. Que sentido tem uma pessoa ter um dom de cantar, ter um dom de pregar, ter um dom de fazer oração por cura e libertação, ter o dom disso e daquilo, se não quer servir? Ou pior ainda, se quer muitas vezes usar para negociar, abarganhar, de certa forma, coisas materiais das pessoas. A parábola vem falar desses homicidas, esses lavradores homicidas. Por quê? Porque quando o Senhor, dono da vinha, mandou seus servos ir buscar o produto, porque o Senhor arrendou por um tempo. Olha, eu vou fazer uma viagem, então eu vou aqui arrendar minha vinha e vocês cuidam dela. Quando eu voltar, vocês me dão o produto que vocês aí fizeram render na vinha. Quem foi? Esse Senhor, dono da vinha, Jesus. Foi Jesus. E esse Senhor, meus irmãos, que muitas vezes nos dias de hoje também ele é rejeitado. E aqueles que se colocam verdadeiramente a serviço de Cristo também passam por essa rejeição, essa perseguição. E passa por esse martírio, como foi a vida dos apóstolos. Os apóstolos de Cristo, a gente sabe que eles foram assassinados por esses lavradores homicidas, como falei, a igreja da época, dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, dos escribas e todo esse povo que dominava a igreja, dominava as sinagogas, tomava de conta do templo, tomava de conta do sagrado da época. Quando vem Jesus, e a partir de Jesus os discípulos, gera nesses uma ciumeira do inferno. Uma ciumeira do inferno. Eles tiveram um ciúme tão grande, tão diabólico, que eles não conseguiram ver nada bom que Jesus fez. A inveja era tão grande
porque eles não conseguiam ver nada bom que Jesus fazia. Diante de um milagre, diante de uma cura, como eles não tinham argumento, maldosamente, diabolicamente, eles não tinham argumento, eles diziam diante do povo: a cura foi feita. Aí eles inventavam: olha, ele está curando, mas é pela força do diabo, é pelo dedo do diabo que ele cura. Então eles acusaram Jesus de ser um servo do diabo, de estar agindo pela força do diabo. É aí onde Jesus diz: Satanás não fica contra ele, porque se ele lutar contra ele, seu reino não pode permanecer. Mas é o Espírito Santo que age. E aí Jesus alerta: todo pecado contra mim terá perdão. Agora, quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Mas eles não estavam nem aí. Esses aqui se preocupavam somente com o reino terreno. Eles não tinham compromisso com o céu, eles não tinham compromisso com Deus, infelizmente. É o que entendemos dessa palavra, da palavra de Deus, quando chega nesses personagens, fariseus, doutores da lei, sumos sacerdotes, homens que tinham conhecimento da palavra. Enquanto que o povo simples não tinha conhecimento, enquanto que o povo humilde não tinha conhecimento, porque, como disse, a maioria era analfabeta, e eles ficavam, o conhecimento que eles tinham era um conhecimento limitado, que esses aqui davam, mas não davam conhecimento a tal ponto do povo crescer, do povo se tornar lideranças, um povo que pudesse ensinar outros. Era assim, eles ficavam sempre cativos daqueles mesmos que estavam à frente ensinando, porque eles não queriam que o povo chegasse a um ascender aí espiritual, a um crescimento de conhecimento. Não queriam. Jesus vem e começa a formar lideranças. Jesus vem e começa a juntar a multidão. Jesus vem e começa a cativar o povo. E aí eles começam a se zangar. Já começa por Herodes. Quando os 3 reis magos passam lá no reinado de Herodes, que vai até o rei Herodes dizer que vieram de longe, porque nasceu o rei dos judeus, Herodes fica com medo de perder o seu poderio, a sua coroa de lata, para esse rei que nasceu e que dizem que é o rei dos judeus. Então começa por aí. E o que é que Herodes faz diante desse medo de perder o seu reinado? Ele comete um crime horrendo, que todas as vezes que nós escutamos essa palavra, seja na missa, seja em algum momento, o nosso coração ele treme, ele dói. Aonde foi massacradas as crianças lá naquela redondeza de 0 a 6 anos, que foram assassinadas brutalmente. Eu vou matar aqui um monte de crianças na esperança de matar Cristo. E quantas pessoas faz isso? Eu vou prejudicar nem que seja 5 para eu chegar naquele que eu quero prejudicar. Muitas vezes tem isso, gente. Triste essa realidade, mas tem. Prejudica outros, prejudica muitas vezes uma comunidade porque teve ciúme de uma pessoa. A ciumeira é tão do inferno que eu, de certa forma, atrapalho a minha comunidade ou a comunidade de Cristo, não minha. Mas, no modo de dizer, a comunidade do qual eu trabalho, eu muitas vezes atrapalho, atrofio o crescimento da comunidade, porque eu não quero que aquela pessoa, ela esteja aqui, ela esteja nesse meio, ela faça parte desse momento, desse grupo, sei lá o quê. E tem pessoas que se intitulam dono da capela. Pessoas que trancam a capela, levam a chave para casa e aqui ninguém pega. Tem essas realidades. Pessoas que matam outras pessoas. Porque, meus irmãos, quando eu saio falando mal de uma pessoa, e ainda mais esse falar mal é porque eu tenho inveja, eu estou matando de certa forma, para aquelas pessoas que eu estou falando mal, a imagem do meu irmão.
Agora essas pessoas, elas de certa forma, por um tempo, elas permanecem ocultas, mas Deus manifesta o seu pecado, a sua maldade, como esses lavradores homicidas. Chegaram o dia deles, mataram os servos, o Senhor manda mais outro servo, aí Deus manda o filho, e aí vamos matar o filho porque é o herdeiro, nós ficamos com tudo agora. E aqui Jesus fala lá do início, quando vê os profetas, mataram os profetas, aí vem mais profetas, mataram os profetas, aí vem o último profeta do antigo, João Batista, mata João Batista, é isso? Que é o encontro do velho com o novo, e aí mata tudinho. Todos esses profetas, eles são assassinados, que Deus envia. Aí por derradeiro, o que é que Deus diz? Mataram meus profetas. Vou mandar meu filho, pelo menos meu filho, Jesus, eles vão respeitar. O que é que acontece? Quando Jesus chega, que diz que é filho de Deus, aí diz, aí é o herdeiro. Isso é que nós vamos matar com crueldade mesmo. Então Jesus falava dessa parábola, falando dos profetas que vieram e agora da passagem dele. Eles sabendo que iriam matar ele, que iriam assassinar ele, unicamente por inveja. Não é porque eles não tinham conhecimento. E o pior é isso. A pessoa tem conhecimento, mas a inveja, que é o ódio do diabo, não permite que essa pessoa ela veja que ali está a verdade, que aquilo é de Deus, que aquela obra é de Deus, não é dos homens. Então a inveja foi tão grande dos fariseus, que eles não reconheceram porque não quiseram. É diferente da pessoa não ter entendimento. E está fundamentado na palavra, lá em João 3, quando Nicodemos vai procurar Jesus à noite, às escondidas, e diz assim: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ele não disse assim, eu sei, falando da pessoa dele no singular, ele falou no plural, sabemos. Então ele falava de toda a coja dele, de toda a turminha dele, sabemos. Então eles chegaram à conclusão que eles sabiam que Jesus vinha de Deus, mas a inveja não permitiu que eles acolhessem. E aí no final de tudo, o que é que diz? Que eles serão assassinados sem piedade. Isso, meus irmãos, não é ausência de misericórdia. Quando nós escutamos que esses lavradores homicidas serão assassinados sem piedade, isso está nos falando para a pessoa justiça de Deus. A pessoa justiça de Deus. E é o tempo que nós estamos esperando. Nós estamos vivendo a pessoa misericórdia de Deus. Tempo de misericórdia, de Kairos. Mas tem pessoas que é assim. É como eu tenho água à vontade, vamos instruir água potável, porque não falta não, gente. Tem água demais e vamos instruir água. A gente faz da mesma forma com a misericórdia de Deus. Ah, Deus é amor, Deus é misericórdia. Faz só um pecadinho aqui, não tem nada não. Só isso aqui não tem nada não. Depois a gente olha para Deus, pede perdão, vai na palavra, pede perdão, né? Tem gente que vai só na palavra, tem outros que acreditam, né? Aqui falando de outras denominações, que eles não vão ao sacerdote como nós. Eles vão à palavra, conversam com Deus e aí se sentem perdoados e assim por diante. Aí Deus é amor e Deus é misericórdia e vamos fazer o que nos der na telha, porque depois a gente olha para o céu, pede perdão, tudo se renova e aí está tudo bem. Mas não é bem assim. Um dia a água pode faltar, e aí? Um dia o teu poço pode secar. E aí você pode ir atrás dessa água e não ter mais. Estamos vivendo o tempo da misericórdia, bem verdade. Se cava um poço, encontra água potável, bem verdade. Mas Deus é justiça. E quando Ele vier na segunda vinda, Ele não vem mais assim para dizer assim, olha meus filhos, eu sou misericórdia, agora eu vim perdoar todos. Não, Ele vem como justiça. Ele vem exercer a justiça. É aqui onde diz que não vai ter piedade. É nesse segundo momento.
esse segundo momento. Aí diz, não, mas será que Deus vem quando? Quando é que vem esse Deus? Quando é que nós vamos ver Ele vindo nas nuvens? Possa ser que a gente não alcance, mas se a gente morrer hoje, a gente vai se deparar diante da justiça de Deus. E aí? E aí? E as coisas estão tão de uma forma, o povo está morrendo que nem passarinho. O povo está morrendo que nem passarinho. O lano está bonzinho. Eu senti uma dor na unha. Deus é justiça e há tempo, e esse tempo nós não podemos desperdiçar. Nós não podemos brincar de ser católico, nós não podemos brincar de ser igreja, nós não podemos levar o nosso trabalho na igreja como se a gente fosse funcionário. Lá no nosso trabalho, eu vou, compro o meu horário e vou para casa. Não, a igreja não precisa de funcionário, não. A igreja não precisa de funcionário. A igreja precisa de servos que tenham como modelo de perfeição a serva primeira, a Virgem Maria. Possamos olhar para Nossa Senhora como ela serviu. Eis aqui a serva escrava. Não se faça a minha vontade, não meu querer. Como diz São Luís de Montfort, é o primeiro degrau para se chegar a Deus, é Maria. Primeiro degrau. Depois desse degrau que é Maria, tem um segundo que é Cristo. Depois de Cristo, se chega ao Pai. E aí é onde a gente entendemos, ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, primeiro degrau, Nossa Senhora. Toda devoção, ou melhor dizendo, não toda devoção, porque, segundo São Luís, há falsas devoções, mas a verdadeira devoção da Virgem Maria, o seu fim último é nos levar a Cristo. Então pode se entregar a Nossa Senhora de corpo e alma, que ela só tem um desejo no coração, nos levar a Cristo. Ela é um porto seguro que nos leva a Cristo. Então que peçamos a graça a Deus por intermédio de Nossa Senhora, de que a gente possa crescer nesse sentido, de que a cada dia a gente possa se olhar dentro do espelho e dizer assim: Senhor, eu preciso melhorar cada vez mais. Que nas nossas orações a gente peça sempre a graça. A gente pede muitas coisas materiais, a gente é muito egoísta, mas a gente não pede pela nossa santidade. A gente não pede pela santidade dos nossos filhos, a gente não pede pela conversão dos nossos. É só meu filho passa no vestibular, meu filho passa nesse curso, meu filho deixa isso, meu filho deixa aquilo. E a salvação? E se Deus chamar o filho? Como nós estamos trabalhando pela salvação dos nossos filhos? Ou será que a gente tem um pouquinho de preocupação somente conosco? Já paremos para pensar? Suponhamos que um dia a gente morra e vai morrer, mas suponhamos que um dia a gente esteja lá no céu, chegando no céu, e aí esses anos, quando se fala céu e terra, são anos diferentes. 1000 anos é como um dia é para Deus. Imaginemos que a gente esteja lá muito tempo no céu. E aí a gente procura pelos nossos. Senhor, cadê meu filho? Não, teu filho não está aqui. Está onde? Está no inferno. Por que, Senhor? No inferno? Sim, no inferno. E meu esposo? Meu esposo não está aqui. Ele está no inferno. No inferno, Senhor. Sim. E a gente vai procurando pelos nossos. Aí depois a gente vai encontrando aquela pessoa que a gente evangelizou, que ouviu a palavra, que acolheu no coração, que se converteu, e aí ela está lá no céu também. Oh, meu irmão, obrigado, minha irmã. Aquela palavra naquele dia mudou minha vida, e a partir daquele dia eu passei a trilhar
outro caminho, por isso eu estou aqui. E para entendermos esse raciocínio, muitas vezes o nosso trabalho, até na capela, na comunidade, como pregador, como pessoa que está, de certa forma, desenvolvendo o trabalho, a gente pode, de certa forma, ser luz para outras pessoas. Mas para os nossos, nós estamos sendo luz? Nós estamos se preocupando com a salvação de nossa casa? Nós estamos criando o hábito de rezar em casa com os nossos? Volto a dizer, nas nossas orações que a gente pede muito, a gente está pedindo pela conversão dos nossos? Dificilmente, falo sem medo de estar errando, dificilmente a gente pede, dificilmente. Agora, meu Deus, proteja meu filho nessa estrada, meu Deus, livra meu filho disso, livra daquilo, livra daquilo. Deve pedir, sim, mas não podemos cuidar do corpo esquecendo do espírito, não. Não devemos pedir, proteger somente o corpo físico dos nossos, como se eles fossem só carne, não tivesse o espírito, que precisa também de oração, de intercessão. Senhor, conduz o meu filho ao grupo de oração, Senhor. Dai-me sabedoria para chegar nos meus e falar desse momento tão importante, que abre o nosso coração como testemunha. Como foi uma bênção, como foi bom. E como a gente investe mesmo, né? Tem pessoas que investem assim cegamente e até de uma forma exageradamente, para que os nossos estudem, para que se formem, para que não sei mais o que. Mas a gente não se preocupa da salvação da alma. Não tem a mesma força e intensidade de se preocupar pela salvação. Gente, nos perguntemos nessa noite, nós acreditamos mesmo nessa salvação? Nós acreditamos mesmo que se a gente vacilar, a gente vai para o inferno? Que se a gente vacilar, nossa casa vai para o inferno? Será que nós acreditamos? Então cuidemos nós leigos, falando para os leigos, mas serve também para os sacerdotes. Cuidemos para nós não nos tornarmos meros funcionários artificiais no serviço que Deus nos confiou. E aí a gente tira a parte da cruz vertical que está afincado na terra, mas sobe ao céu e fica somente com a horizontal. O reino dos homens e não o reino de Deus. E aí pensamos que é só aqui. Foi isso que aconteceu com esse povo. Foi isso que aconteceu com esses que tomavam de conta das sinagogas, do templo, das coisas de Deus naquele tempo. Eles construíram dentro do sagrado um reino de homens. Eles fizeram da casa de Deus lugar de oração, um covil de ladrões, onde muitos estavam ali, mas não pelo sagrado, mas pelo financeiro, pelo poder, porque fizeram amizade com os governadores, com os imperadores e aí por diante. Então importava mais agradar o imperador Augusto César do que agradar a Deus. Tomemos cuidado para não querer agradar as autoridades humanas e não agradar a autoridade divina. E aqui ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Isso é obra do Senhor. Muitas vezes, volto a o que eu estava falando, aquela pessoa e aquela outra pessoa que muitas vezes prejudica muitas pessoas porque não quer deixar aquela pessoa se aproximar. Deus pega aquela pessoa excluída e diz: se torna pedra angular. Isso é obra do Senhor. Aqueles que nada são, Deus chama para ser nele luz, luz
E como fica bem claro que é o poder de Deus que opera? Como fica bem claro que é a ação de Deus? Porque tem muitos orgulhosos intelectuais. Muitos orgulhosos intelectuais, estudados e estudiosos, que se enchem, que condiciona tudo a si, aquela sabedoria. Aí Deus olha e diz: essa sabedoria é loucura para mim. Essa sabedoria é loucura. E a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Quantas vezes as pessoas, por rezarem, por se colocarem na presença de Deus, já foi chamada de louca. Tá ficando é doida, mulher. Tá ficando é doida, rapaz. Isso agora tá rezando demais, não precisa de estudo não. Só para as coisas de Deus que não precisa de estudo. Mas se vai beber, quer beber até encher a cara, cair, amanhece, no outro dia quer beber de novo. Não, não exagera não, abaixa só um copinho e vai para casa. Mas não, para o mundo vamos exagerar. Se vai para uma festa, 2 horas não tá bom, 3 horas não tá bom, tem que passar a noite toda. Se vai para a igreja, meia hora é demais. Tá demorando. E aí não quer vir mais. Não, mãe, não vou não, porque demora muito. É assim. E aí nós desistimos fácil, porque nós não temos também uma convicção no nosso coração. Nós desistimos fácil. Primeiro dom dos nossos, a gente desiste. Mas a gente não desiste de outras coisas. Como eu disse, os cuidados ao corpo, os cuidados do estudo, os cuidados da saúde física, tudo a gente não desiste fácil. Mas os cuidados do espírito, tanto nosso como dos nossos, a gente desiste fácil. E aí vai entrando a mentalidade mundana, paganizada dos dias de hoje, que não precisa isso tudo. É exagero. Não precisa isso tudo. Então Jesus foi exagerado. Então como nós vamos seguir um Jesus que nós estamos dizendo que ele foi exagerado, que não precisava ser daquele jeito? Então nós estamos seguindo quem? Jesus ou os homens? Então nós vamos dizer que os santos foram exagerados. Que Santa Clara, ao viver seus jejuns rigorosos e usar um cilício em volta da sua cintura, ela foi exagerada, ela foi alienada, ela foi fanática. É isso que nós estamos dizendo? É isso que a igreja está dizendo? Porque se a gente for ver a biografia dos santos, não tem um que não vivia a noite toda em oração, que não passava noites de vigília, que não dobrava o joelho ao pingo do meu dia no meio do tempo para adorar Jesus. São Francisco saía peregrinando, quando chegava a hora do adoremos, podia estar o pingo do meu dia, dobrava o joelho. Quando viu a igreja de longe, a torre, eles ajoelhavam adorando Jesus eucarístico que estava naquela igreja. Então eles foram exagerados, não precisava de estudo. E a gente vai procurando desculpa, ou vai aceitando as desculpas que o mundo traz, porque nós não queremos nos comprometer. Nós não queremos nos comprometer. Porque satisfazer a minha vontade e a vontade do mundo é mais interessante do que satisfazer a vontade de Deus. E tudo isso, volto a dizer, se resume numa coisa: eu não creio, eu não tenho fé, eu não acredito. Porque se eu cresce, se eu acreditasse, se eu tivesse fé, nada iria tirar a minha atenção, o foco da salvação da minha alma e da salvação dos que o Senhor me confiou. Porque os primeiros que o Senhor me confiou são aqueles que estão em casa, depois os outros. É a nossa casa. Então, meus irmãos, peçamos a graça a Deus. Peçamos a graça a Deus, porque sozinho ninguém se salva. Sozinho não chegaremos lá. Mas como igreja viva, não igreja morta, uma igreja viva,
E igreja viva é aquela que não tem receio de louvar, não tem receio de testemunhar a sua fé, que não tem vergonha de Cristo, né? Quem tiver vergonha de mim, eu terei vergonha dele diante do meu Pai, disse o Senhor Jesus. Então, que não tem vergonha de testemunhar a sua fé, não é aqueles que chegam se adiantando, se apresentando, dizendo que é de Deus, não precisa isso. A pessoa, a luz, ela não chega dizendo que é luz, não precisa. Quando ela chega, ilumina. Não precisa a luz dizer, eita, sou a luz, eu cheguei. Não precisa. Ela chega silenciosa e todo mundo sabe que é a luz. Então, quem é luz não precisa estar dizendo, se propagando, dizendo o que faz. Estou jejuando, eu sou de Deus, eu rezo o rosário, eu faço. Não precisa. O povo sente, o povo percebe. Tem unção, tem sal, tem gosto. As palavras tocam o coração, vai no mais profundo da alma. Por isso a gente entende porque corriam atrás de santos. Quando vê o homem de Deus, fica aqueles críticos criticando. Está correndo atrás do homem, está correndo atrás do homem. Minha gente, de uma coisa o povo entende. Quem exala cheiro de Deus, o povo sente e corre atrás mesmo. Não correndo atrás do homem, mas estão correndo atrás daquele homem que exala o perfume de Cristo. É quando vê um padre Ayrton Freire, o povo vai. É quando passou um Frei Damião aqui na nossa terra, que corria a multidão atrás. Não era atrás do homem Damião, era atrás do perfume de Cristo, da pessoa de Jesus, que o homem Damião, ele transmitia. É como a lua que não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. É como aquelas pessoas que entendem, que não são elas, mas elas entendem que pela entrega do seu coração, pelo testemunho de vida, pela sua fé, pela sua vivência e crença, elas entendem que elas transmitem a partir delas a luz de Cristo. Porque Cristo disse lá em Mateus 5,14: vós sois luz. Vós sois luz. Foi Cristo que disse: vós sois luz. Em outra passagem, eu sou a luz do mundo, ele diz. Em outra passagem. Mas em Mateus 5,14 ele aponta para cada um: vós sois luz e nós devemos iluminar. Não é se vangloriar, volta a dizer, não é tocar as trombetas, né? Como a gente está ouvindo nesse tempo de quaresma, não é tocar as trombetas, não. A luz não precisa fazer barulho. A luz, quando chega, todos sabem e conhecem a luz, porque quando a luz chega, ela não faz outra coisa, é natural dela iluminar. É natural da luz iluminar. Então sejamos luz em Jesus. Jesus que é a luz plena. E nós que somos luz de lua, podemos dizer. Esse sol que é Cristo, se a gente permite, vai refletir em nós e nós iremos refletir no nosso irmão. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então não vamos esquecer os nossos. Não vamos descuidar dos nossos. Não vamos, porque aqui todo um povo se perdeu. Os fariseus se perderam. E Jesus havia alertado aqueles que estavam em volta dele, de Cristo: se vossa justiça não for maior do que aos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E hoje eu digo, se a nossa justiça que estamos na igreja não superar a do mundo, nós também não iremos entrar no reino dos céus. Porque tem gente que está lá no mundo, vivendo as coisas do mundo, que está sendo muito mais justiça e caridoso do que nós que estamos dentro da igreja. E aí? E aí? A gente encontra pessoas que não são de caminhada, pessoas que não vêm à igreja, mas no entanto com a sua vida naturalmente transmite Cristo de uma forma que a gente fica assim boquiaberto, inato, naturalmente. Coisas que a gente tem que se esforçar em oração para praticar uma virtude, tem pessoas que praticam naturalmente. E aí lembramos também, finalizando, uma passagem que Jesus disse: os ladrões, as prostitutas irão vos preceder no reino dos céus. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que vai viver roubando e aí vai para o céu? Não é isso não. Que a mulher vai viver se prostituindo, vendendo seu corpo e aí vai morrer e vai para o céu? Não é isso que ele quis dizer.
mas ele quis dizer uma coisa, um alerta. Esse alerta aqui é diretamente para nós que estamos na igreja. Cuidado em vocês que estão na igreja, que estão servindo, que estão à frente, que estão falando de mim. Porque é preciso que vocês realmente busquem a santidade, busque ser verdadeiro, busque ter verdade naquilo que estão vivendo dentro da minha igreja. Porque aquele que está fora, se tiver a metade da experiência que tu teves, ele pode se converter muito mais e superar-te em virtude e entrar no céu e tu ficares para trás. É isso que o Senhor está dizendo. É isso, porque aqui veio o quê? Veio o povo pagão, veio o povo, os cananeus, que eram tidos como cães pelos judeus, que passou deles. Ó, mulher, grande é tua fé. Foi isso que a cananeia recebeu o elogio de Jesus? Aquele oficial que pede pelo seu centurião, um oficial romano, pagão, nunca encontrei fé em ninguém em Israel, encontro nesse homem. Então, vai superando, passando aqueles que já estavam numa caminhada bem prolongada. Tomemos cuidado, meus irmãos, porque o dia, ele inicia, o sol logo sobe e também logo desce, e a noite logo chega. E devemos ter todo o nosso cuidado para que a gente não seja apanhado de surpresa. Porque, como disse Jesus, a minha vinda será como vinda de ladrão. Ninguém sabe o dia, nem sabe a hora. E aí ele continua: se o homem soubesse a que hora viria o ladrão roubar sua casa, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Ele comparou a isso a sua vida, dizendo que nós não sabemos o dia, nem nós sabemos a hora. Por isso que nós devemos estar sempre em prontidão e em vigilância. Por isso, fica de pé nesse momento. Coloca a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero me comprometer, não com os homens, não comigo mesmo, mas contigo, Senhor. Eu quero viver a minha fé da melhor forma possível, obedecendo aos meus superiores, sendo luz, sem que tenha que me propagar a mim mesmo, mas somente iluminando, mas tendo consciência, como aquela lua que representa a Virgem Maria. Que esta luz, Senhor, ela vem de Ti, e eu sem Ti não posso fazer nada. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Dai-me a graça de me convencer e me converter. Me convencer que nada sou e nada posso, mas em Ti tudo sou e tudo posso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.